Então, o tema da aula hoje é inspirado aí numa grande maioria aí de pessoas que me fizeram algumas perguntas bem legais ao longo da semana. Então, nas últimas aulas eu abordei um pouquinho sobre planilhas, falei um pouquinho sobre gestão financeira, falei sobre indicadores, falei também sobre como que tem que ser um líder e como é que você domina a equipe do restaurante. E uma das dúvidas que eu tenho percebido que é mais recorrente ao longo das aulas é com relação à formulação do preço de venda. Então, assim, eu não tenho como falar de formulação do preço de venda sem falar para vocês sobre como que as pessoas devem pensar, sobre como que os donos de restaurante devem pensar, devem agir antes de ensinar a matemática por trás da formação do preço de venda. Então, se você entrou nessa aula aqui esperando que eu vá mostrar para vocês uma planilha, ensinar a fazer ficha técnica e toda aquela teoria que tem que vir em algum momento, hoje não é o dia, tá? Hoje eu vou explicar o que a pessoa tem que ter aqui dentro da cabeça para conseguir se organizar o suficiente para conseguir ter uma ficha técnica. Eu já vi várias pessoas desistirem aí no meio do caminho da formação do preço de venda por acharem que fazer uma ficha técnica é muito burocrático. E qual que é o segredo, então, para fazer uma ficha técnica e formular um preço de venda confiável? É você ter organização. Então é um pouquinho sobre a organização, não só física no teu restaurante, mas também sobre a tua organização mental, que eu vou abordar hoje. Beleza? Então, mais alguns recadinhos. Se você ouviu o título da aula, essa pequena introdução que eu dei agora, e acha que você já sabe o que eu vou falar, preste muita atenção. Tenho falado isso nas outras aulas, isso não é uma frase minha, mas faz todo sentido. Toda vez que você pensa, quando você está vendo algum conteúdo novo, que você já sabe que você está ouvindo, o teu cérebro desliga uma chavinha e você para de prestar atenção. E com isso, você não vai conseguir absorver nem um pouco da minha experiência. A ideia aqui é transformar vocês, que na grande maioria são faixa branca, que ainda estão começando, estão aprendendo a serem gestores, em faixas pretas, gestores super profissionais que acabam conseguindo gerir o seu negócio de maneira mais profissional e colher bons resultados. Isso já está comprovado, mas só para ter certeza aí com essa galera que está nova, quem aí que é faixa branca pode escrever no chat aí para eu ter uma base de quantos faixa branca eu tenho, e quem já se considera faixa preta também escreve aí, que aí facilita o entendimento aqui na hora de falar, beleza? Então vamos lá, escreve aí no chat. Se você é faixa branca, escreve lá, sou faixa branca. Se você é faixa preta, escreve lá, eu já sou faixa preta, que assim eu consigo ter uma base bem boa aí para saber quem que é faixa branca e faixa preta. Beleza? Outra dica, pessoal, a aula é rapidinho, prometo não me alongar demais, tem alguns assuntos que a gente precisa falar bastante, né? E assim, então, vamos focar aqui, prestem atenção, me ajudem, interajam no chat, assim o conteúdo fica mais dinâmico e a gente consegue tirar o máximo de proveito aí de tudo que a gente pode falar na aula. Olha, o Grego está falando que é cinza claro. Ô, Grego, vou criar uma aula para o cinza claro daqui um dia, tá? Hoje nós vamos dar um passo aí do faixa branca para o cinza claro. Manuela, faixa branca. Giovanni aí, ó, falou que fatura 50 e gasta 48. Pô, Giovanni, tá no lugar certo, cara. Faixa branca ainda, né? Rose, faixa branca, Karen, faixa branca, legal. Vamos lá então. Manuela Cardoso, faixa branca também. Então vamos aí. Legal, maioria faixa branca. Então hoje acertamos o conteúdo, né? Maioria faixa branca a gente vai seguir. Então vamos lá, pessoal. Foco agora. Vou entrar no conteúdo. Por favor, desliguem os celulares, se concentrem. Prometo que vou fazer uma aula compacta e mais riquíssima, porque tudo isso que eu vou falar para vocês, eu queria que alguém tivesse me falado quando eu estava começando meu restaurante, quando eu era faixa branca, e aí a gente vai seguir, beleza? Ó, vou dar uma paradinha aqui para tomar uma água, tô meio rouco, não sei se dá para perceber aí, tô meio sem voz, mas como o compromisso aqui é forte, né, eu sei que vocês estavam esperando, e eu me comprometi a fazer isso nas segundas-feiras, eu vim meio rouco mesmo, então
ter que dar umas paradinhas, mas nada que chegue a atrapalhar. Então vamos lá. Começando a aula de hoje então. Para quem que eu fiz essa aula? Eu fiz essa aula hoje para você que está pensando em ter um restaurante ou que já tem um restaurante, mas tem pouco capital, né? Porque é muito fácil alguém pegar os exemplos aí do McDonald's, do Burger King, dessas redes de loja muito grande, tem muito dinheiro, e dizer assim, você pega lá 1 milhão, aplica, compra um software e consegue fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, o foco é para quem é faixa branca de verdade mesmo. Está começando. Ou ainda pretende ter o restaurante, ou já tem e não tem experiência nenhuma. Ou muito pouca experiência. Então, assim, essa aula é para quem tem ou já tem pouco capital, para quem tem dificuldade de formar o preço de venda da mercadoria, né? Isso é uma dúvida recorrente, eu já falei disso antes, eu percebo que todo mundo tem muita dificuldade e não se sente 100% seguro para saber se o que está fazendo realmente está certo, se o preço está certo, se está tendo lucro com relação a isso. Então essa aula é para você que tem essa dificuldade, e essa aula também é para quem se sente perdido e não sabe por onde começar a se organizar para chegar no preço de venda correto. Para quem não sabe como fazer para se organizar, tá bom? Então, essa aula é para essas pessoas. Se vocês se identificaram, participem comigo. Quero ver vocês muito ativos hoje, beleza? Comentem aí se vocês se identificam com essas dificuldades. Qual que é o objetivo dessa aula, então? O objetivo dessa aula é explicar como os gestores faixa branca deveriam pensar antes de começar os seus negócios. Estou vendo ali que a Tânia escreveu o que é faixa branca. Então, assim, faixa branca é quem tem pouca experiência. Então, assim, o meu objetivo hoje nessa aula é explicar para você que está assistindo a minha aula e se considera um gestor faixa branca, como que você deve pensar. Qual que é o teu mindset? Já ouviram esse termo, mindset? Mindset é o termo para a forma que se usa como organizar os pensamentos. Qual que é a forma de interpretar a informação, como que você lida com a informação que você recebe, como que você lida com os problemas. Isso é mindset. Então, eu quero explicar para vocês como é que é o mindset de um gestor profissional. O que a pessoa tem que ter para se considerar um gestor profissional nesse ponto da formação do preço de venda. E eu não posso chegar e dar uma planilha para vocês, dizer, ó, preencha essa planilha que você vai ter o custo do teu produto, sem explicar o que envolve chegar nesse momento. Então, o que você pode esperar dessa aula? Que você vai sair daqui com consciência sobre o que é preciso para organizar o seu restaurante na parte de custos, na parte de formação do preço de venda. O que você pode esperar dessa aula? Se você espera ter uma planilha pronta, uma fórmula mágica, ela não existe. Então, assim, se você espera receber essa planilha ou essa fórmula mágica que você vai olhar para o teu computador e vai dizer para ele, eu faço pizza de calabresa, ele vai te dizer quanto que você tem que vender, esqueça, isso não existe, tá bom? O que existe é muita organização e trabalho. Então é sobre isso que a gente vai tratar e isso você pode esperar dessa aula. Eu vou te ensinar aqui como que você tem que pensar e se organizar para que numa próxima aula, que ela vai vir, eu vou ensinar a formar o preço de venda com a ficha técnica da maneira correta. Beleza? E para quem chegou um pouquinho atrasado, se você perdeu a última aula, não se identificou com algum termo que eu falei, não vai entender alguma coisa que eu comentei das últimas aulas, entra lá no meu canal no YouTube, tem aí no chat o link, se cadastra, assista as aulas, que eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui é contínuo, tem continuidade, então é muito importante que vocês acompanhem o andamento para que a gente consiga se entender, beleza? Então, se você está gostando das aulas, tem alguma sugestão para a próxima aula ou alguma dúvida, pode ir comentando no chat também que a gente vai seguindo em frente, ok? Então vamos lá. Para começar a falar sobre mindset, eu acho super importante, e eu já discuti isso com várias pessoas, né, sobre resultado. Poxa, o que é ter um bom resultado? Como é que eu sei se meu restaurante tem um bom resultado? Tá, mas um bom resultado é um bom resultado para mim, mas pode não ser um bom resultado para você? Meio confuso isso, né? Mas eu explico, pode deixar. Então, assim, ó, o que é ter um bom resultado? Eu sempre pergunto, mas qual que é a tua régua? E aí a pessoa me olha, mas como assim a minha régua? O que eu quero dizer com isso?
em qual que é a régua que você tem. Eu sempre uso o meu exemplo, né? Lá na primeira aula eu contei a minha história, mas vou voltar um pouquinho lá para vocês entenderem o contexto. Então, eu saí de uma indústria, trabalhava lá como assalariado, recebia o meu salário fixo todo mês e tal, decidi empreender. Acredito que alguns dos faixa branca que estão aqui comigo, se não todos, passaram por isso em algum momento da vida, né? Decidiram empreender porque achavam que isso poderia ser melhor para a vida deles, né? E aí, assim como eu, provavelmente, vocês devem ter ido lá se perguntado, né? Poxa, mas o que é um bom resultado? Quanto que o restaurante do vizinho ali fatura, né? E aí, quando você descobre isso, às vezes você fica meio frustrado, né? Porque você pode descobrir que o vizinho fatura 10 vezes mais para você. Mas o que é ter um bom resultado para você? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é um bom resultado? Um bom resultado é ter lucro? Um bom resultado é ter clientela? Um bom resultado é que as pessoas gostem do que você serve? O que é ter um bom resultado para você? E essa pergunta aí andou na minha cabeça por um bom tempo, até que eu consegui entender algumas coisas que me fizeram pensar muito, refletir, entender dentro de mim qual que era o melhor resultado para a minha empresa. Então, para mim, o que é um bom resultado? E é esse recado que eu quero dizer para vocês. O que significa ter um bom resultado? Significa ter lucro. Agora, quanto que é ter lucro, né? Não existe uma empresa que seja feliz sem lucro. Ou você tem lucro, ou você não é feliz, ou você não consegue motivar a tua equipe. Não existe quem trabalhe um mês inteiro para pagar as contas. Alguém aí está nessa situação, ou se identifica com isso, e já ter passado um perrengue, se desmotivado quando o mês foi ruim, ou que não está tendo certeza que não, se tem lucro ou não tem? Pelo que eu recebi ali de perguntas nas últimas aulas e nos vídeos, eu tenho certeza que tem alguém aí que se identifica. E se quiser falar, se não tiver vergonha de falar, pode colocar aqui no chat para a gente ter uma base. Mas eu garanto que tem alguém aí. Então, assim, o que é um bom resultado? É faturar 1 milhão? É faturar R$1.000 por mês? E é aí que está a sacada. O bom resultado, pessoal, depende muito de você. O que eu quero dizer com isso? Se você trabalhava lá com salário fixo, ganhava R$3.000, por exemplo, e resolveu abrir uma lanchonete, trabalha sozinho, mas tem R$6.000 de lucro por mês, isso é um ótimo resultado. Você dobrou a tua renda. Você conseguiu dobrar a tua renda com o teu negócio. Ou seja, você estava acostumado a vender, a receber R$3.000 por mês, você está trabalhando o mês inteiro e agora está ganhando R$6.000. Isso quer dizer que você dobrou a tua renda. Não tem como isso ser ruim. Quem que não quer dobrar a renda que ganha hoje em dia? Qualquer um? Hoje em dia não, em qualquer época da vida. Se eu perguntar para todos vocês, ei, quem quer dobrar a renda que tem hoje? Todo mundo vai dizer que sim. Não adianta dizer que não. Ninguém aqui tem instituição de caridade, vocês concordam comigo? Então, vamos lá, voltando. O que é ter um bom resultado? Qual que é a tua régua? A tua régua só você sabe. Se o resultado é bom, ele tem que ser bom para você. Se você tem um resultado que você ganha um dinheiro suficiente, que você tem o reconhecimento que você espera e você é feliz com aquilo ali, não se preocupe em comparar o teu resultado com o do outro restaurante. Porque, às vezes, para você, dobrar o teu salário é um ótimo resultado. Ganhar R$6.000 por mês, nesse exemplo que eu estou falando. Mas tem empresários que não abrem empresa para ganhar menos que 100 mil, 1 milhão. São outras réguas, entenderam? Então, assim, primeira dica do dia hoje é: se você é faixa branca, qual que é a tua régua? Não se preocupe com a régua dos outros, meça com a tua, né? Se para você o resultado está ótimo, é de pouquinho em pouquinho, pessoal. Você tem que seguir cada passo. Não adianta você querer atingir 1 quilômetro num passo só. É de metro em metro. É aquele ditado que eu falei no primeira aula. Uma jornada de 1000 passos começa sempre com o primeiro. E você só chega no final dela se você for um passo cada vez. Senão você vai cair e vai se machucar. Beleza? Dito isso, pessoal, então assim, é óbvio que o que a gente vai discutir aqui é visando melhorar o resultado da tua empresa. Então, se você tem um resultado satisfatório, ótimo. Se a tua régua está boa para você, vamos trabalhar para melhorar e para você superar as tuas expectativas. Agora, se você não está contente com a tua régua hoje, né? Então vamos trabalhar para você ficar contente com ela e ter muita motivação para seguir em frente, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando, vou bater mais uma tecla mais uma vez nessa tecla, é para a formação do preço de venda. Então,
visto que você já tem um objetivo agora estabelecido, que é a tua régua, né? Vamos formar os preços de venda para que você atinja esse teu objetivo, certo? Então, hoje eu vou ensinar o mindset e não como formar um preço de venda. Mas não tenho como ensinar uma coisa sobre a outra. Estou falando de novo porque é importante que vocês entendam isso e tenham bem claros, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre alguns pontos que são extremamente importantes para quem quer chegar num preço de venda correto. Eu quero que vocês anotem isso e gravem isso na cabeça de vocês. Porque eu afirmo com toda certeza de quem já passou por isso, e eu já falei isso também, eu estou aqui ensinando o que eu vivi, não estou aqui ensinando o que eu li num livro ou o que eu vi num vídeo, e estou repassando isso daqui para vocês sem conhecimento de causa. O que eu estou falando aqui é o que eu faço na minha vida todos os dias, no dia a dia da minha empresa, e é assim que eu tenho colhido bons resultados. Então anotem, gente, porque são dicas que, volto a falar, eu queria que alguém tivesse me falado isso quando eu comecei o meu restaurante. Eu teria apanhado muito menos para conseguir chegar até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma aguinha aqui que a voz está difícil hoje. Primeiro ponto, pessoal. A importância de registrar as despesas. E aqui um desafio. Quero saber aí dessa turma que está assistindo a minha aula, quem é que registra todas as despesas do dia a dia do seu restaurante. E se você não tem um restaurante, me conte se você faz isso na tua vida pessoal. Comprou uma agulha lá, você anota? Você comprou um pacotinho de sal para o restaurante, você anota que você comprou? Você sabe quanto que você pagou nesse pacote de sal? Respondam para mim aí no chat, por favor, para a gente poder seguir. A Edna disse que ela anota. A Manuela disse que não anota. Olha aí, 1 a 1. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Tem muita gente aí com vergonha de digitar. Não custa nada, hein? 3 segundos. Me ajudem. O conteúdo aqui é de graça. As respostas também são de graça. Tem que ser bem facinho de responder. O Grego falou que não. A Tânia falou que anota tudo até na vida pessoal. Gustavo falou que não. Quem mais? Vamos lá. Tá interessante, hein? Então, assim, a primeira dica de ouro é essa, pessoal. Se você não anota tudo, comece a anotar. Chega de desculpa, tá bom? Hoje em dia, todo mundo tem um celular, garanto que a maioria de vocês está assistindo por ele. Então, use ele para anotar, tá? Se você não tem dinheiro para comprar um software, não é desculpa. Leva um bloco de papel. Se você não tem dinheiro para comprar um bloco de papel, leve um guardanapo no bolso e uma caneta. Impossível, gente. Não venham me dizer que vocês não conseguem anotar tudo que vocês gastam, porque isso aí é uma desculpa. Isso aí é uma muleta para quem tem preguiça de caminhar o caminho certo. Então, assim, tem que anotar, gente. A primeira dica para você conseguir formar um preço de venda é anotar absolutamente tudo. Lembrem bem, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Então, assim, vocês não têm opção de desistir dos negócios de vocês, senão vocês não estariam aqui procurando conteúdo, né? Então, assim, diz lá, eu anoto depois, eu anoto num bloco. Não importa como que você vai fazer. O importante é registrar, tá? Isso é importante porque quando chegar lá na hora de eu ensinar vocês a formular o preço de venda, eu vou perguntar, e aí, Manuela, quanto é que você gastou no último pacote de farinha que você comprou? E aí, Cláudio, quanto é que você pagou no último quilo de carne que você comprou? Se vocês não souberem me responder, vocês vão se desmotivar, porque vocês vão ver o tamanho da organização que vocês têm. Então, foco nisso aí, tá bom? Primeiro de tudo, se você é faixa branca, se você não sabe como é que faz para chegar no preço de venda, primeira coisa, anote tudo. Junity, como é que eu vou anotar? Escreva no Google, planilha para controle de despesas. Vai aparecer um monte de gente. Não tem só eu aqui ensinando conteúdo, ensinando coisas. Então não esperem o básico daqui. Eu estou ensinando para vocês como é que vocês têm que pensar hoje. Numa sequência eu vou dar uma planilhinha para vocês. Mas primeiro, mudar a cabeça. Eu preciso ter certeza que vocês querem realmente chegar nessa planilha e saber o que fazer com ela. Sem mudar a atitude, não dá, tá? Então, chega de desculpas. Comecem a anotar hoje, beleza?
Mais uma pergunta agora para vocês me responderem, por favor. Quem aí que anota as despesas, eu estou vendo aqui que tem bastante gente que falou que anota as despesas, organiza os comprovantes. Quem aí pega o recibo do mercado, o cupom fiscal e guarda? Quem que guarda a nota fiscal organizada por dia, por mês, por semana? E se eu pedir um preço de 3 meses atrás que pagou na carne, vai saber me dizer quanto é que pagou? Quanto é que pagou 1 quilo de cebola na semana passada? Quem aí consegue me responder? Ou não consegue? Essa é a segunda dica, pessoal. Não adianta você anotar a despesa se você não tem informação, né? Uma coisa é quanto eu gastei no supermercado. Outra coisa é com o que gastei no supermercado. Você precisa ter esses dois controles. Então, assim, eu não tenho um software para lançar a nota fiscal. Sem problema. Abre lá uma planilha do Excel e escreve. Supermercado X, pacote de farinha 5 quilos, valor dia tal. E vocês vão copiar o cupom fiscal ali dentro. Muito trabalho, Junti, não tenho tempo, que é a desculpa maior de todos. Se você não tem tempo para organizar as finanças do seu restaurante, você não tem comprometimento. É isso que eu tenho que falar para você. Ou você tem comprometimento, ou você vai quebrar. Ou você não vai mais ter um restaurante. Ou você vai perder dinheiro. Quando você se ligar, vai ser tarde demais. Então, assim, quem usa essa desculpa, e dessa vez não precisa escrever no chat aí, eu não tenho tempo, abandone ela agora. Isso é mimimi. Já falei de mimimi na primeira aula. Então chega de mimimi, chega de desculpa. Não ter tempo é falta de organização, falta de comprometimento. É possível sim. Como é que tem pessoas que fazem a gestão de equipes com 1.000 pessoas e conseguem se organizar, conseguem ter tempo. Então, importantíssimo, tá bom? Fica essa dica também. Tem que se organizar. Mindset. Primeiro organizar a cabeça, depois organizar os papéis. Se você não organizar aqui dentro, se você não mudar de atitude, você não vai conseguir se organizar nunca. Então vamos lá. Primeira dica, vamos revisar. A importância de registrar as despesas, saber quanto você gastou e quanto você recebeu dia a dia, beleza? Segunda dica importante para a gente chegar na formulação do preço de venda correto, né? Porque chegar na formulação do preço de venda no chutômetro é uma coisa, agora chegar na formulação do preço de venda correto é outra. Segunda dica, então, a importância de organizar os comprovantes. Se você acha muito burocrático ter uma planilha, pelo menos guarde a nota fiscal e o cupom. Lembre de pegar isso no supermercado, no distribuidor, onde quer que você compre e grampeie. Fui numa feira, não tinha nota, mas eu comprei só tempero verde. Escreva num bilhete e grampeie junto com as suas despesas. Isso você vai precisar para formular o preço de venda. E quando a gente chegar no momento de eu mostrar como é que faz o preço de venda, eu preciso que vocês tenham isso na mão. Beleza? Posso confiar com vocês que vocês vão se organizar dessa forma para daí sim a gente chegar na hora da planilha? Não tem outro jeito. Ou a gente organiza isso antes, ou não vai ter jeito, tá bom? Então, assim, vamos se aprofundar, vamos pesquisar nisso aí, que essa dica vale ouro. Se você é faixa branca, anote isso aí, que você vai precisar. Se você não anotar agora e aprender por bem, vai chegar uma hora na tua gestão que você vai apanhar tanto que você vai lembrar. Poxa, o Juni te falou naquela aula, eu não fiz, e agora eu tenho que organizar tudo de novo porque eu tomei um prejuízo. Lembrem bem disso, hein? Lembro mais uma vez, conhecimento de causa. Eu cometi esse erro também no começo e me custou muito caro. Beleza? Última dica do dia, então, dessa parte de organizar, formular o preço de venda e dessa parte de organização de mindset é documentar as receitas corretamente. E aí, meus amigos, a gente vai entrar numa parte que vai muito, mas muito além do que organizar a cabeça. Isso reflete em muitas outras áreas, não só no preço de venda, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a importância de documentar a receita. Então assim, ó, quando eu falo documentar a receita, pode vir na cabeça de vocês ficha técnica. Se você nunca viu esse termo, não se preocupe, eu vou ensinar o que é isso mais para frente. Mas vamos falar aí de anotar a receita mesmo. Método antigo. Como é que era antigamente, quando nossos avós não tinham internet
e precisavam organizar as receitas delas, que elas aprenderam com a mãe, com a bisavó lá e tal, para fazer o bolo. Como é que era isso antigamente? Caderninho, né? Era um caderno. Tinha que anotar tudo isso num caderno, não tinha outra forma, né? O método antigo para se organizar era anotar num caderno. Então, assim, vocês precisam ter o livro de receita do restaurante de vocês. E notem, eu não estou falando de ficha técnica, né? Se você vai dizer, aquela desculpinha, mas eu não sei como é que faz ficha técnica. Mimimi também, né? Então, assim, vamos fazer uma lista. Boa ideia. Vamos fazer uma lista aqui agora. 4 coisas para fazer para a próxima aula. Se vocês toparem nesse desafio de fazerem isso, de começarem a organizar isso essa semana, nas próximas aulas, eu não garanto que vai ser já na próxima, mas eu vou trazer um modelo de ficha técnica ensinando a pegar essa informação que eles vão organizar agora e vamos ensinar a fazer o preço de venda, tá bom? Então, assim, documentem as receitas. Simples e fácil, gente. Manual mesmo. Peguem um caderninho de receitas, um caderno em branco, e escrevam lá o título. Pizza de calabresa, por exemplo. E anote tudo que vai na pizza de calabresa, o modo de fazer. E outra dica, quando você for escrever o teu livro de receita, do teu restaurante, dos teus pratos, pense que quem vai ler nunca cozinhou. Que quem vai ler é um faixa branca da cozinha. Nunca cozinhou na vida. Tem que escrever detalhado. Bem detalhado, tá? Então, assim, vai 50 gramas de calabresa. Pesa lá 50 gramas de calabresa. Como é que faz a massa? Mistura os ingredientes, sova ela assim, amassa assado, abre, em detalhe, gente, detalhe mesmo. Como se você estivesse ensinando alguém que nunca cozinhou na vida. Até se tiver que escrever assim que tem que lavar a mão para colocar lá, um exagero, é claro, né? Mas você tem que fazer isso, tem que ser muito bem detalhado. Benefícios de você ter todas as suas receitas documentadas. Você vai entender melhor sobre o processo da tua cozinha. Qualquer pessoa que você contratar e entregar esse livro de receitas vai saber reproduzir a tua receita. E como consequência disso, você vai ter menos desperdício, porque você vai organizar a tua cozinha, você vai conseguir fazer um preço de venda justo, porque padrão, gente, é uma das coisas mais difíceis que pode acontecer. Eu posso falar disso um pouco mais para frente, mas um dos maiores problemas é a falta de padrão e consistência. O que acontece? Se você não tem padrão, se você não consegue estabelecer que a tua cozinha siga uma receita e que aquela receita vai ser igual todos os dias, eu posso ir no teu restaurante e comer a pizza a primeira vez, vai ser maravilhosa. Aí eu organizo a minha família inteira, falo que conheci uma pizzaria maravilhosa, levo a família toda lá, chega lá, aquela mesma pizza que eu comi na vez passada, que deveria estar exatamente igual, está com outro gosto. Além de você frustrar o teu cliente, você vai causar constrangimento para ele que fez uma propaganda enorme e você vai ganhar várias pessoas falando mal do teu negócio. Então, assim, sem falar de prejuízo, se você escrever lá na formação do preço de venda que vai 100 gramas de calabresa e estiver colocando 150, você está dando 50 gramas de calabresa por pizza. Vezes 10 pizzas, 500 gramas. E vezes 100 pizzas, 5 quilos. E assim a proporção vai aumentando e você não vai estar cobrando. Então, para você que não sabe onde é que está indo o dinheiro, que me falaram ali antes, eu tenho bastante cliente, a minha comida é muito boa, mas eu não consigo ver lucro, fica uma dica aí. Pode ser que esteja acontecendo essa situação dentro do teu restaurante. Então, entendam. Mais uma vez batendo na tecla. É super importante que você tenha a organização mental suficiente para priorizar isso no teu dia a dia como super importante e não deixar de fazer e se organizar para conseguir formar um preço de venda correto. Beleza? Vamos lá então. Revisando as 4 dicas de hoje, focadas para a próxima aula que a gente vai fazer sobre a formação do preço de venda e dar continuidade nessa aula, tá bom? Então, para formar um preço de venda, importante entender qual é o resultado que você espera, se o resultado para você é bom ou não é. Essa é a primeira dica, para você ter consciência sobre o que é um resultado bom para você ou não é. Segunda dica, registrar as despesas, absolutamente todas,
de alguma forma ou de outra, sem mimimi, sem desculpa, registrar todas as despesas, tá bom? Terceira dica, organizar os comprovantes de maneira que você saiba e consiga, de maneira rápida e fácil, descobrir quanto você pagou no litro de detergente na última compra, quanto que você pagou no pacote de sal um mês atrás, para que se alguém estiver tentando te enganar, você consiga saber também e para que você sempre consiga cobrar o valor justo dos clientes. Ninguém gosta de preços abusivos, mas também ninguém gosta de tomar prejuízo. Então, é preço justo, né? Isso é uma questão de ter preço justo. Vamos lá, a importância disso, organizar os comprovantes. E a última, livro de receitas. Lembrem bem, não estou falando de ficha técnica. Ficha técnica já é coisa de cinza claro, como diz o grego, né? Já é um passinho mais para frente. Se você é faixa branca, não tem noção de como é que faz uma ficha técnica, comece com essa organização, anote tudo num caderninho, faça um caderno bonitinho, deixe tudo no capricho, que eu tenho certeza que eu vou ensinar você, faixa branca com caderninho de receita, a se transformar num faixa preta, com uma ficha técnica, uma formação no preço de venda, de dar inveja para qualquer um, beleza? Então, as dicas de hoje são essa, já foram aí 36 minutos de aula, como falei, hoje eu pretendia não me estender muito, também já estou meio sem voz, então agora eu queria abrir, né? Quero que vocês perguntem tudo que quiserem agora sobre o que eu falei hoje, sobre outras dúvidas que vocês tiverem, que eu vou tirar um tempo aí para responder tudo. Então, assim, qual que é o benefício de estar online aqui agora? Você pode pegar o teu teclado agora e escrever a dúvida que você tem, que eu vou seguir respondendo, e isso depois no replay você não vai ter oportunidade. Então perguntem agora, é uma interação, eu acho que é bem legal, se vocês quiserem contar alguma coisa, compartilhar, não só comigo, com todas as outras pessoas que estão online, agora é a hora. Eu vou ver se tem alguma pergunta já aqui, senão eu vou esperar vocês perguntarem, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem já falou. Nenhuma pergunta ainda, por enquanto só interações, vamos ver. Ninguém tem pergunta, não acredito. Na última aula choveu pergunta. Enquanto isso eu vou organizando aqui. Ninguém? Posso encerrar a aula? Tem certeza? Hã? Tem uma enquete rolando aí para vocês na tela, colocando quem que está comprometido em fazer isso que eu pedi para a gente conseguir seguir com o conteúdo aí nas próximas aulas, explicando como é que chega no preço de lançamento. Se vocês puderem responder, é muito útil, que ajuda a gente a definir o conteúdo das próximas aulas, tá? Bem legal. Olá, Edna. A Edna disse assim, eu não faço nada com receitas. Meu Deus, Edna, como é que você vai deixar de se matar de trabalhar? Tenho absoluta certeza, eu não sei como é que é o teu negócio aí, a gente nunca conversou pessoalmente, mas eu tenho absoluta certeza que você deve trabalhar muito, mas muito mesmo, porque quem não tem isso registrado, isso bem documentado, não consegue ensinar aos outros. Não vai ter padrão, vai depender sempre de você. Então, você é faixa branca mesmo, hein? Tem que anotar e profissionalizar. Vamos rumo aos faixa preta aí, hein? A Manuela Cardoso aqui falou, eu sou realmente muito desorganizado. Manuela, serviu aí as dicas para te inspirar? Vai me ajudar, vai se ajudar aí também, vai seguir, vai fazer o que eu sugeri aqui como dica para a gente conseguir nas próximas aulas te ensinar a fazer um preço de venda correto? Tá valendo? O Cláudio falou que 3 pastas, uma notas a pagar, uma notas pagas, uma nota fiscal. Boa, Claudião. Tem que separar ainda os títulos, né? Porque vem boleto lá, às vezes é outra pasta, né, cara? Tem que ter uma ali com o histórico bem certinho. Aí, lembrando, uma dica agora, lendo aqui o que você falou, Cláudio, eu lembrei também.
você tem que mandar a nota fiscal para o contador. Então, assim, é importante você ter ou uma cópia guardada, se você não quer fazer uma planilha para anotar o preço das coisas ali, né? Ou guarda a cópia, ou lança numa planilha de controle para você conseguir lá buscar no Excel, lá falar a farinha de trigo, vai aparecer quanto que você pagou nos últimos dias. Beleza? Manuela Carnoso. Eu anoto e depois faço o quê? Manuela, um passo de cada vez. Vamos devagar. Anote bem certinho, faça uma planilha, pesquise lá no Google, fluxo de caixa, controle de receitas e despesas. Anote tudo que você gastou e tudo que você recebeu e acompanhe as próximas aulas, que daí eu vou te ensinar bem certinho o que você vai fazer com essa informação. Anote, tá bom? Anote que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Vamos lá, Roberto. Boa noite. Tem um restaurante de frutos do mar com refeições elogiadíssimas, mas não consigo deslanchar. Não sei por quê. Ô, Roberto, muito provavelmente você está enfrentando algum tipo de problema na formação do teu preço ou provavelmente com o custo envolvendo a tua operação. Não estou falando custo do preço de venda. Pode ser que a tua operação também esteja custando caro. É claro que isso são as coisas mais comuns que acontecem. Então, conhecendo mais a fundo o teu negócio, se você quiser compartilhar comigo mais a fundo como é que é o teu negócio, como é que você trabalha, um pouquinho dos teus números, eu já consigo te dizer de uma maneira bem melhor o que pode estar acontecendo. Mas se fosse para arriscar aí pela média do que eu vejo que acontece na maioria dos casos, se você tem um restaurante, você tem muitos elogios, provavelmente é falta de organização ou custos muito altos na tua operação, tá? Dê uma olhadinha nisso. Se não for isso, me mande uma pergunta, entre nas redes sociais ali, me procure, mande ali um texto, pode mandar e-mail, você tem o contato aí, Facebook, enfim, por qualquer canal eu vou te responder, a gente vai te ajudar, beleza? Fernanda, preço de venda para buffet. Vamos ensinar também, Fernanda, com certeza. Mesmo passo, a Fernanda já participou de outras aulas, eu sei que ela já não é mais tão faixa branca, eu tenho certeza que ela tem informação. Então, assim, Fernanda, segura aí, continua anotando tudo, que na sequência a gente vai ensinar a formar preço de venda não só para o à la carte, mas também para o buffet, beleza? Inclusive, quero trocar um monte de informação com você, que a minha especialidade é fazer preço de venda para o à la carte, né? Mas eu entendo também um pouquinho como é que faz preço de venda para o buffet. Vou precisar da tua ajuda e de quem mais aí trabalhar com buffet, para a gente conseguir fazer um método aí eficiente e descomplicado. Meu objetivo aqui é descomplicar as coisas. Vocês viram que todas as dicas foram para não ter desculpa nenhuma, para conseguir fazer com simples papel e caneta, tá bom? A Tânia, eu sou a que faço compras, pagamentos e tudo mais. Aí eu fico meio desorganizado, mas lanço tudo em planilhas do Excel. Então, assim, Tânia, a dica é, quando você é faixa branca, normal fazer tudo, né? E a primeira desculpa que a gente dá para desorganização é a falta de tempo. Ah, porque eu tenho que fazer tudo, eu não tenho tempo. Mas isso é método, né? Então, assim, defina lá uma dica. Eu fazia isso, pelo menos. 3 pastinhas, assim como acho que foi o Cláudio que falou ali embaixo, deixa as pastas já no lugar prontinhas. Você chega ali e larga dentro da pasta. Não precisa perder tempo organizando. O tempo que você vai perder só separando e colocando no lugar certo vai te economizar horas e horas lá na frente, quando a gente chegar na hora de botar os dados na planilha, analisar isso tudo mesmo de uma maneira mais profunda, ter a informação organizada na tua mão já vai ajudar. Então, assim, se você registra no Excel, você já não é tão desorganizado, você já tem uma organização bem legal, né? Então, só aprimore isso, ache meios de você se manter mais organizado ainda para que você tenha acesso fácil às informações, beleza? Manuela, Unity, vai ter aula para dicas e técnicas de Instagram? Pô, é um bom tema, não tinha pensado em fazer aula ainda, mas com certeza eu posso ensinar bastante para vocês a respeito disso, até porque a minha formação é inteira no design e a gente usa muito isso aqui dentro do restaurante ainda para funcionar as coisas. Então, se for da vontade de todo mundo aí, a gente pode fazer sim uma aula sobre técnicas de Instagram. Inclusive, acho que vou fazer uma enquete aí para vocês responderem, me dizendo quem que tem interesse em fazer aula para o Instagram de técnicas de divulgação ou não.
beleza? Só um pouquinho que a gente já larga a enquete aí. Vamos lá, Gustavo. Tem uma lanchonete com muita variedade, como uma praça de alimentação. Comida japonesa, lanches artesanais, comida de boteco e espetos especiais. Estou totalmente desorganizado e sem lucro há 1 ano. Gustavo, muito provavelmente teu problema é a organização mesmo, né? Então, assim, quando você faz muita coisa, é muito difícil de se organizar. A enquete já está rolando aí, pessoal. Se puderem responder também, vai ajudar e quem sabe já sai um tema para uma próxima aula, tá? Voltando para você, Gustavo, então. Com uma praça, você tem muita opção, você não tem um foco. Hoje em dia, a gente está vivendo a era do setor segmentado, né? Esse negócio de gourmetizar, de hambúrguer artesanal, sushi, né? Tudo tem um segmento muito bem definido. O que é uma tendência a acontecer? Não é uma regra, não acontece em todo lugar, mas eu já vi isso acontecer em vários restaurantes, em vários casos. Então, assim, quando você quer atingir muitos públicos num lugar só, você acaba confundindo o teu cliente, entendeu? Digamos assim, o cliente está com vontade de comer sushi, no teu caso ali, comida japonesa, né? Até ele lembrar que você faz sushi, ele vai lembrar que ele já comeu hambúrguer, que ele já comeu espeto. Então, assim, você pode ser bom em tudo, ou você pode ser um pouco bom em cada coisa, entendeu? E aí você não vai ser muito lembrado por nada, você vai ser lembrado por fazer um pouquinho de cada coisa, mas não por fazer muito de uma coisa só. Então a tendência é que algum concorrente teu que abra e faça só comida japonesa seja mais lembrado que você. Isso pode ser uma das coisas. E a segunda coisa interna é organizacional. Fazer muito tipo de culinária, muito tipo de preparação, envolve um pré-preparo muito amplo, muito diferente. Então você está vendendo muito uma comida, mas está jogando os ingredientes de outra que não vendeu fora, e aí o teu lucro pode estar indo também. Então pode ser esse tipo de coisa também. Eu poderia falar horas sobre isso aqui para você, mas espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar de novo, que a gente vai seguindo aí, beleza? Vamos para a próxima. A Edna. Eu tenho 3 restaurantes, 2 buffets e um à la carte, prato executivo. Também faço tudo Se você tem 3 restaurantes, 2 buffets e um à la carte, prato executivo, também faço tudo. É organização, né, Edna? Você deve estar passando pelo mesmo problema do Gustavo aí embaixo. Deve ter muito problema de organização, de fluxo de trabalho, de desperdício, de explicar para os clientes o que você faz, no que você é boa. Então, isso pode acontecer aí dentro do teu restaurante também. Tem que ter cuidado, porque isso é um perigo, né? Pode machucar bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Seu resposta de alguma das enquetes já? As enquetes, como é que estão? Pessoal, mais alguma pergunta? 48 minutos já, a gente está se estendendo. Eu vou encerrar as enquetes aí para a gente ver qual que foi o resultado e aí a gente termina a aula. Tenho mais uns minutinhos, se vocês quiserem fazer as perguntas aí, para a gente arredondar nos 50 e poucos minutos, o que vocês acham, beleza? Quem não votou, vota ainda, senão eu vou encerrar. Aproveitando aí para dar os últimos recados, o replay dessa aula vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Escrever lá se essa aula serviu, não serviu nos comentários do YouTube, dá o joinha lá embaixo, ajuda bastante. Esse conteúdo é gratuito, eu não cobro nada para fazer. Então, assim, me ajudem a fazer com que o canal tenha um alcance maior e que novos donos de restaurante vejam esse conteúdo que pode ajudar eles também. Dessa forma, vocês me ajudam muito, tá bom? Continuem participando, quero agradecer a cada um de vocês que participou dessa aula. Hoje a gente teve muita gente online aqui, estou bem feliz com o resultado. Espero que eu possa continuar ajudando vocês, que eu tenha fazendo diferença aí. Se eu conseguir que pelo menos um de vocês deixe de ser faixa branca e vire faixa preta, eu já vou ficar muito contente mesmo, tá bom? Sobre ter interesse
em aula para o Instagram, 71% das pessoas responderam que sim. Então, eu já vou anotar isso aqui como uma pauta. Todas as pessoas responderam, muito obrigado mais uma vez, né, pela participação, isso sim. Quem fica aqui é muito forte, né, tá dedicando tempo, tá mostrando que tem vontade de seguir em frente, dedicou aí quase 1 hora do dia para me ouvir, então muito obrigado, sou muito grato por isso tudo, por essa interação e por esse aprendizado, tenho certeza que, podem ter certeza que eu também estou aprendendo muito com vocês. Ó, vamos lá, mais uma perguntinha do Fernando Júnior antes de encerrar. Eu tenho uma lanchonete que vendo lanche, de lanche a feijoada, você acha certo? Mesma questão do Gustavo. É discutível dizer que acha errado, né? Mas o mercado tem mostrado que essa é uma tendência que não dá certo, porque você quer atender todo mundo e acaba não atendendo ninguém. Tem sido muito mais vantajoso ser especialista em alguma coisa, porque hoje está muito fácil das pessoas quererem entender. Então é preferível que você faça muito bem alguma coisa, um item, por exemplo, que você faça muito bem, que seja lá lanche, por exemplo, no teu caso, vendo lanche a feijoada. Digamos que você seja um cara muito bom em lanche, mas muito bom em lanche. Você vai entender de lanche, você vai conseguir fazer uma divulgação falando de lanches, né? Você vai conseguir virar uma autoridade em lanche se você fizer o trabalho direito. E isso vai te render muito mais clientes fiéis do que as pessoas que fazem tudo. Ah, mas não existe um restaurante que deu certo, eu já vi vários. Eu também já vi vários, entendeu? Inclusive, o que eu percebo disso é que restaurantes que fazem de tudo assim, e tem sucesso e conseguem ter sucesso, são restaurantes que têm muito tempo de estrada, que são anos de tradição. Aqui na cidade mesmo tem um restaurante que é de um grande amigo meu, chama Benta Restaurante, aqui em Caçador, é um dos restaurantes mais antigos da cidade, e ele faz um pouquinho de tudo. E outro dia a gente estava conversando com ele, que ele faz lanche, faz pizza, faz prato executivo, faz porções. Ele mesmo está falando para mim, Julião, não sei se está assistindo a aula aí, mas depois eu sei que você vai assistir, um abraço para você. Então, assim, o Júlio estava me falando o seguinte, que ele já está sentindo dificuldade para conseguir se organizar com tudo isso sem ter desperdício, para ter um custo bom, um preço competitivo. A estrutura dele está muito inchada pela quantidade de processos que ele tem para conseguir fazer um cardápio tão amplo. Então, assim, o Júlio, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, eu falei para ele, Júlio, eu acho que teu restaurante dá certo fazendo tudo isso que você faz, porque a gente estava falando da era dos especialistas, porque ele tem muita tradição, eu não lembro mais quantos anos tem, mas ele já está atendendo a 3ª geração, entenderam? Então, assim, o meu pai me levava lá quando eu era criança no restaurante que era do pai do Júlio, né, para comer lanche e tal. Então, eu tenho um valor sentimental com o restaurante do Júlio que me faz querer levar a minha filha lá. Hoje eu já levo a minha filha lá comer. Então, é a 3ª geração. Meu pai era cliente do pai do Júlio. Eu fui cliente do pai do Júlio, agora sou cliente do Júlio, porque o Júlio está assumindo. E a minha filha já é cliente do Júlio também. Então, assim, 3 gerações. Foi muito tempo para explicar para as pessoas o tanto que ele fazia. Mas se fosse para mim hoje, perguntar para mim, Junti, você começaria um negócio hoje sem ser especializado em um único item? Eu falaria que não. Um restaurante não. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. 53 minutos. A minha voz já está acabando. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Se eu não conseguir responder alguém, o chat correu bastante aqui. Se eu esqueci de alguma pergunta, me desculpem. Mandem depois ali por onde quiserem. Falo mais uma vez. Para mim é um prazer responder as perguntas, compartilhar. Enquanto isso estiver ao meu alcance, eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Então, não deixem de se inscrever no canal, de mandar perguntas, de mandar sugestões para assuntos, que tudo isso é muito bem recebido por mim. Eu leio, eu respondo, eu uso essa informação para ajudar não só você, como outros donos de restaurante também, e para mim aprender também junto nesse processo. Beleza? Muito obrigado a todos que ficaram online até agora comigo aqui. Vocês fizeram o meu dia muito melhor. Eu espero que, da mesma forma, eu tenha conseguido fazer vocês saírem daqui, pelo menos com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Com a cabeça pensando no que eu falei hoje, que vocês se motivem para, na próxima aula, ter essas informações na mão e a gente conseguir fazer aí sim, efetivamente, tratar do preço de venda. Beleza? Boa noite, pessoal. Até a próxima segunda-feira, às 8 da noite. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.